Meus pais me trataram como lixo por eu querer ser um artista, então eu escondi que me tornei um mangaka milionário. O som dos talheres contra a porcelana parecia normalmente alto no silêncio que se instalava em nossa mesa. Estávamos em um restaurante italiano que meus pais adoravam, não pela comida, que era medíocre, mas pelo ambiente. Era o tipo de lugar com toalhas de mesa brancas engomadas e garçons que falavam com um sotaque forçado, um cenário perfeito para a peça teatral que eram os nossos jantares em família. Era o aniversário da minha mãe. E, como sempre, o espetáculo principal era A Vida Maravilhosa de Chloe. Nos últimos 45 minutos, o monólogo havia sido ininterrupto. Minha irmã mais velha narrava sua recente promoção para enfermeira-chefe. Ela falava sobre as novas responsabilidades, a equipe que agora liderava e o respeito que recebia dos médicos. Meus pais ouviam com uma atenção que beirava a adoração. Meu pai, Robert, acenava com a cabeça, os olhos brilhando de orgulho. Minha mãe, Susan, interrompia a cada poucos minutos com um "ó, querida, isso é incrível", ou "sempre soubemos que você chegaria longe". Eu estava ali, fisicamente presente, mas mentalmente a quilômetros de distância. Cutucava um pedaço de aspargo no meu prato, criando padrões com o molho. Eu já tinha ouvido aquela história, ou variações dela, centenas de vezes. Cada conquista de Chloe era dissecada e celebrada. Cada pequeno passo em sua carreira era tratado como um marco histórico. Enquanto isso, eu aprendi a me tornar invisível nesses eventos. Era mais fácil do que tentar participar e ser ignorado ou, pior, ser transformado no alívio cômico da noite. Foi então que meu pai limpou a garganta, o som gutural cortando o final de uma das anedotas de Chloe sobre um médico incompetente. Era o sinal, a atenção, finalmente, se voltaria para mim. Não por interesse, mas por comparação. Então, ele começou, e o ar na mesa mudou. Seu tom era casual, mas a intenção era afiada como uma faca. Sua irmã estava nos contando sobre a promoção dela no hospital. Um aumento considerável, um verdadeiro plano de carreira. E você? Como vão as coisas com seus desenhos? Já está conseguindo pagar as próprias contas com esse hobby? O termo hobby foi a primeira facada. Ele sempre usava essa palavra. Não era um trabalho, não era uma carreira. Era um passatempo infantil que eu me recusava a abandonar. Minha mãe saltou para a sua defesa habitual, que era mais um ataque disfarçado. Robert, não seja assim. Tenho certeza de que o Léo está se esforçando. A ênfase no esforçando implicava um esforço inútil, um esforço que não gerava resultados tangíveis como os de Chloe. Chloe deu um pequeno gole em seu vinho, um gesto de pura performance. Pai, tenho certeza de que o Léo está bem, disse ela, com uma benevolência que só quem está no topo pode fingir. Nem todo mundo precisa seguir um caminho tradicional. A palavra tradicional era o código da nossa família para bem-sucedido ou respeitável. O que ela queria dizer era: deixem o coitadinho em paz com seu sonho fracassado. A pergunta do meu pai, no entanto, não havia sido respondida. Ele se inclinou para frente, o sorriso de escárnio que eu conhecia tão bem se formando em seus lábios. Vamos lá, campeão. Dívida com a família. Quanto você está ganhando por mês, afinal? $500. 1.000? Só queremos ter certeza de que você não vai passar fome. Ele não queria uma resposta. Ele queria uma admissão de derrota. Queria que eu dissesse um número baixo para que ele pudesse suspirar, balançar a cabeça e se sentir justificado por anos de desaprovação. Para entender por que essa pergunta era uma granada prestes a explodir, com o pino já removido, preciso explicar o terreno em que fomos criados. Desde a nossa infância, os papéis foram claramente definidos. Chloe era o sol, a estrela brilhante destinada à grandeza. Eu era a sombra dela, um satélite esquecido em uma órbita distante. Aos 6 anos, Chloe anunciou durante o jantar que seria cirurgiã cardíaca. Meus pais trataram essa declaração infantil como uma profecia divina. No dia seguinte, a casa começou a se transformar em um santuário para suas ambições. Compraram enciclopédias médicas, um esqueleto de plástico em tamanho real que ela chamou de Bob, e a inscreveram em todos os acampamentos de ciências de verão. Enquanto isso, eu desenhava. Era o ar que eu respirava. Onde Chloe via o mundo em termos de sistemas e biologia, eu via em linhas, formas e cores. Minha paixão, no entanto, era vista como uma peculiaridade inconveniente. Lembro-me vividamente de um Natal, quando eu tinha 12 anos. Eu tinha passado meses pesquisando um conjunto específico de lápis de cor profissionais, círculos de cores, tutoriais no YouTube. Eu sabia tudo sobre eles. Coloquei-os no topo da minha lista de Natal. Chloe, por sua vez, pediu um telescópio caro, depois de um breve interesse por astronomia que durou cerca de 2 semanas. Na manhã de Natal, debaixo da árvore, havia uma caixa enorme para Chloe com o telescópio. Para mim, havia um pacote pequeno com um conjunto genérico de lápis de cor da loja de $1. São todos iguais, meu pai disse quando viu minha decepção. O telescópio foi usado 3 vezes e depois passou a acumular poeira no quarto de Chloe. Eu usei aqueles lápis baratos até que se tornassem tocos inúteis. Essa disparidade se manifestava em tudo. Quando eu tinha 14 anos, ganhei um prêmio regional de arte. Era um evento importante, com um pequeno cheque e meu trabalho exposto em uma galeria local. Convidei meus pais para a cerimônia. Eles disseram que tinham um compromisso. Mais tarde,
Descobri que o compromisso era levar Chloe para uma palestra informativa em uma universidade, para alunos do ensino médio interessados em medicina. Eles estavam planejando o futuro da doutora Chloe e não tinham tempo para celebrar o presente do filho artista. Fui à cerimônia com o meu professor de arte. Aquele sentimento de estar sozinho em uma sala cheia de gente, esperando ver rostos familiares que nunca apareceriam, ficou comigo por muito tempo. Quando chegou a hora de escolher a faculdade, a guerra fria que existia em nossa casa se tornou nuclear. Minha aceitação em uma das melhores escolas de arte do país foi recebida com um silêncio sepulcral. Meu pai finalmente o quebrou, dizendo: absolutamente não. Nós não vamos pagar dezenas de milhares de dólares para você aprender a rabiscar. Você vai para a universidade estadual e escolher um curso de verdade, como negócios ou contabilidade. Foi a primeira vez que o enfrentei. Eu disse que iria, com ou sem a ajuda deles. A briga foi feia, cheia de palavras que não podem ser retiradas. Artista faminto, decepção, jogando sua vida fora. Minha mãe ficou em silêncio, como sempre. Chloe me disse que eu estava sendo dramático e egoísta. Então, eu fui. Trabalhei em 2 empregos durante o verão, peguei todos os empréstimos estudantis que pude e consegui uma bolsa parcial. Vivi de macarrão instantâneo e dormi em um colchão no chão, mas estava livre. Durante esses anos, o sucesso de Chloe continuou a ser a única notícia importante. Ela acabou não entrando na faculdade de medicina, uma falha que foi rapidamente reescrita pela mitologia familiar como uma escolha consciente de se tornar enfermeira para ter um contato mais humano com os pacientes. E, claro, eles pagaram por sua faculdade de enfermagem sem hesitar. Então, ali estava eu, no aniversário da minha mãe, anos depois. O artista faminto. A decepção. Sendo interrogado sobre meu salário como se fosse uma criança que precisava justificar sua mesada. Olhei para o rosto do meu pai, depois para minha mãe e minha irmã. Eles não viam um homem de 28 anos. Eles viam o garoto de 10 anos cujo desenho nunca foi bom o suficiente. O adolescente cujo sonho era um fardo. Eles não tinham a menor ideia de quem eu era ou do que eu havia construído no silêncio e na distância que eles mesmos criaram. E, com o peso de todas aquelas memórias nas minhas costas, eu finalmente precisei decidir o que fazer com a granada que meu pai acabará de rolar para o meu lado da mesa. Eu olhei para meu pai, Robert, e vi em seus olhos a expectativa de uma vitória. Ele queria que eu admitisse a derrota, que dissesse um número pateticamente baixo para que ele pudesse encerrar o assunto com um "eu te avisei". Por um segundo fugaz, a fantasia de destruir a presunção dele foi avassaladora. Eu poderia sacar meu celular, mostrar a ele o saldo da minha conta empresarial, um número com mais zeros do que ele provavelmente já tinha visto em um só lugar, a imagem de seus rostos, o choque, a mandíbula caída de meu pai, a confusão de minha mãe, Susan, e a inveja mal disfarçada de minha irmã, Chloe, era tentadora. Mas eu sabia que a satisfação seria curta. Aquele momento de triunfo seria seguido por um cerco. Eles iriam querer explicações, iriam querer uma parte, iriam tentar se inserir em um sucesso que eles fizeram de tudo para impedir. Minha vida se tornaria um inferno. Anos de autoproteção me ensinaram que o silêncio era meu escudo mais forte. Então, respirei fundo, uma calma fria tomando conta de mim. Dei um gole na minha água, um gesto deliberado para ganhar tempo e acalmar meus nervos. Eu me viro, respondi, mantendo minha voz perfeitamente neutra e desprovida de emoção. As contas estão pagas, o aluguel está em dia. É isso que importa, não é? O desapontamento no rosto do meu pai foi quase cômico. Ele estava preparado para um confronto ou uma confissão, não para uma parede de indiferença. Se virar não é um plano de carreira, Léo, ele rosnou, mas a crítica soou vazia, despojada de seu poder. O jantar prosseguiu, mas a dinâmica havia mudado. Minha recusa em jogar o jogo deles criou uma tensão que nem mesmo as histórias de Chloe conseguiam dissipar completamente. Assim que a sobremesa foi servida, aleguei um prazo de trabalho urgente, uma mentira que eles aceitaram facilmente, pois se encaixava em sua imagem de mim como um trabalhador precarizado, e me retirei. A caminhada até meu carro no estacionamento pareceu uma fuga da prisão. Ao dirigir para casa, observando as luzes do restaurante caro diminuírem no retrovisor, uma onda de alívio me invadiu. Eles continuavam trancados em sua pequena caixa de percepções, e eu estava livre, do lado de fora. A ignorância deles era a cerca que protegia meu mundo. Essa necessidade de sigilo foi forjada nos anos difíceis que se seguiram à minha formatura. A realidade de ser um artista recém-formado sem o apoio da família era brutal. Enquanto Chloe, com um substancial presente de meus pais, dava entrada em um condomínio elegante no centro da cidade, eu me mudei para um apartamento de um cômodo que só podia ser descrito como sombrio. O prédio inteiro cheirava a repolho cozido e desinfetante barato. As paredes eram tão finas que eu conhecia os hábitos de sono e as discussões matrimoniais de todos os meus vizinhos. Meu estúdio de arte era um canto do quarto onde eu conseguia espremer uma mesa de desenho, e minha cozinha consistia em uma frigideira elétrica e um micro-ondas. Para sobreviver, eu fazia de tudo. Das 5 da manhã ao meio-dia, eu era barista em uma
uma cafeteria movimentada, lidando com clientes apressados e limpando leite derramado por um salário mínimo. À tarde, mergulhava no mundo desolador do design gráfico freelance de baixo custo. Criei um portfólio e me inscrevi em plataformas online, onde competia com centenas de outros designers por projetos que pagavam quase nada. Lembro-me de passar uma semana inteira projetando um logotipo para uma empresa de paisagismo por $50, apenas para o cliente exigir 12 revisões e depois desaparecer sem pagar. Era um trabalho desmoralizante, que me deixava exausto e sem energia para criar qualquer coisa para mim mesmo. Durante este período, as interações com minha família eram uma forma de tortura psicológica. Eles viam minha luta não como uma fase, mas como um destino inevitável, a consequência direta da minha teimosia. Minha mãe me ligava semanalmente, e sob o pretexto de saber como eu estava, ela fazia um interrogatório sutil. Você está comendo o suficiente, querido? Parece tão cansado na última vez que nos vimos. Seu apartamento é seguro? Cada pergunta era uma sonda, procurando por fraquezas, por confirmações de que sua preocupação era justificada. Em um jantar de ação de graças, meu pai me encurralou na cozinha. Olha, ele disse, colocando a mão no meu ombro com uma falsa solidariedade. Essa coisa de artista é admirável, mas não dá para viver disso. Um amigo meu é gerente de um depósito da Amazon. É um trabalho pesado, mas é estável. Tem seguro de saúde. Posso dar uma palavra por você. Pelo menos você teria algo de verdade. A oferta, feita na frente de tios e primos, foi profundamente humilhante. Eu era o projeto de caridade da família, enquanto Chloe era o troféu. O ponto de virada veio de um lugar de puro esgotamento. Depois de um dia particularmente infernal, uma manhã de caos no café seguida por uma tarde discutindo a fonte a ser usada no panfleto de uma pizzaria, eu voltei para meu apartamento e desabei. Eu olhei para minha mesa, coberta de esboços de logos corporativos sem alma, e senti uma onda de repulsa. Era para isso que eu havia lutado? Para isso que eu havia me endividado e me afastado da minha família? Por um impulso que veio do fundo da minha exausta alma, varri tudo da mesa para o chão. Peguei um caderno que não usava há meses e um lápis. Sem pensar, comecei a desenhar. Eu voltei para o que eu amava quando criança, antes que o mundo me dissesse que não era bom o suficiente. Mangá, as histórias épicas, os personagens complexos, a arte dinâmica. Comecei a esboçar um personagem, um jovem espadachim em um mundo de fantasia sombria, um pária com um poder oculto. A história era um reflexo de tudo o que eu sentia, o isolamento, a sensação de ser subestimado, o desejo de provar seu valor. Pela primeira vez em anos, eu não estava desenhando para um cliente, para um prazo, ou para pagar uma conta. Eu estava desenhando porque precisava. A noite passou voando. Quando o sol começou a nascer, a primeira luz cinzenta se infiltrando pela minha janela suja, eu tinha 20 páginas de um esboço de história. Eu não me sentia cansado, me sentia elétrico. Incentivado por um amigo que viu o fogo de volta nos meus olhos, decidi postar meu trabalho online. Com o coração na boca, criei um perfil em um popular site de webcomics e fiz o upload do primeiro capítulo, usando um pseudônimo. A resposta não foi imediata, mas foi constante. Primeiro, alguns comentários. Uau, sua arte é incrível. Mal posso esperar pelo próximo capítulo. Cada notificação era uma dose de validação que minha família nunca me deu. Alguém, em algum lugar, valorizava o que eu criava. Seguindo o conselho de outros criadores, abri uma conta em uma plataforma de financiamento coletivo. Ofereci rascunhos, tutoriais e acesso antecipado aos capítulos em troca de um pequeno apoio mensal. No primeiro mês, acumulei $70 de 10 apoiadores diferentes. Lembro-me de olhar para aquele valor. Com aqueles $70, fui a uma loja de artigos de arte e comprei o conjunto de lápis de cor profissionais que eu queria desde os 12 anos. O ato pareceu fechar um círculo de dor da minha infância. Aos poucos, as coisas começaram a crescer. O número de leitores se transformou em milhares. A renda mensal do financiamento coletivo passou de 70 para 200, depois para $500. No dia em que minha renda online ultrapassou meu salário no café, eu entrei no trabalho, servi meu último cappuccino e pedi demissão com o maior sorriso no rosto. Com mais tempo livre, pude me dedicar mais à minha história e aceitar apenas os projetos de freelance que eu realmente queria. Minha vida estava mudando, mas para minha família, nada havia mudado. Eu ainda era o Léo, o barista que fazia uns bicos de design. Eles nunca perguntaram os detalhes, e eu nunca ofereci. Eu estava construindo um império em segredo, e eles não faziam ideia. O sucesso que eu construí em segredo começou como um riacho, em um piscar de olhos, transformou-se em uma inundação. A renda do financiamento coletivo e das comissões me permitiu abandonar os trabalhos que odiava e me dedicar em tempo integral à minha arte. Pela primeira vez na vida, eu não estava apenas sobrevivendo, eu estava prosperando, vivendo confortavelmente com o dinheiro que ganhava fazendo o que amava. Mudei-me do meu apartamento mofado para um lugar decente, um apartamento de um quarto em um bairro tranquilo. Para minha família, a explicação era simples e plausível. Consegui um trabalho remoto como designer sênior para uma empresa de tecnologia. O salário é bom. Essa foi a primeira pedra na construção da minha grande muralha de sigilo. A mentira era perfeita. Era um trabalho de verdade, respeitável o suficiente para aplacar a desaprovação do meu pai, mas convenientemente chato e anônimo. Uma empresa de software em São Francisco, eu dizia quando perguntavam.
Faço interfaces de usuário. É bem técnico. Eles perdiam o interesse imediatamente. O que era exatamente o plano? Essa fachada me deu o espaço de que eu precisava, porque o que estava acontecendo por trás dela era tudo, menos chato. Meu webcomic, Lâmina do Crepúsculo, havia se tornado um fenômeno cult na internet. A comunidade de fãs cresceu exponencialmente, e com ela, a atenção. Certo dia, recebi um e-mail com um título que fez meu coração parar. Proposta de publicação de Lâmina do Crepúsculo, editora Blackvold Comics. Pensei que era spam. Li o e-mail 10 vezes, procurando por sinais de fraude. Era de um editor sênior, elogiando minha narrativa, meu desenvolvimento de personagens e meu estilo de arte único. Ele queria agendar uma chamada de vídeo para discutir a possibilidade de transformar o webcomic em uma série de graphic novels impressas. O pânico se misturou com a euforia. Eu era um artista, não um negociador. A primeira pessoa em quem pensei em pedir conselho foi meu pai, um homem de negócios. E essa ideia durou meio segundo antes que a realidade me atingisse. Ele veria isso não como meu sucesso, mas como sua oportunidade de assumir o controle, de me guiar pelo caminho certo e, no final, levar o crédito. Procurei online e encontrei Marcos, um agente literário especializado em graphic novels e mangás. Ele era o oposto do meu pai. Ouvia mais do que falava e, quando falava, era com entusiasmo genuíno pelo meu trabalho. Léo, o que você tem aqui não é apenas um quadrinho, ele me disse em nossa primeira conversa. É uma propriedade intelectual, e meu trabalho é protegê-la e fazer com que você seja pago o que merece por ela. Marcos assumiu as negociações. O que a Blackvold Comics ofereceu inicialmente era bom. O que Marcos conseguiu para mim foi transformador. Um contrato para 6 volumes, um adiantamento de 6 dígitos que me fez engasgar com o café, e uma porcentagem de royalties que era o dobro da oferta inicial. Quando a primeira parcela do adiantamento caiu na minha conta bancária, eu fiquei olhando para os números na tela por uma hora inteira. Era mais dinheiro do que eu pensava que ganharia em 10 anos. Paguei todos os meus empréstimos estudantis de uma só vez, um ato que pareceu exorcizar os fantasmas daquela briga horrível com meu pai. O resto, eu investi, seguindo o conselho de um planejador financeiro que Marcos me recomendou. 6 meses depois, o primeiro volume de Lâmina do Crepúsculo chegou às livrarias. Nada pode preparar você para a sensação de andar por uma livraria e ver sua criação na prateleira, aninhada entre os gigantes da indústria. Comprei uma cópia, só pela surrealidade do momento. O lançamento foi um sucesso estrondoso. A base de fãs online migrou em massa para o formato impresso. O livro estreou na lista de mais vendidos do New York Times e permaneceu lá por semanas. Ganhou prêmios, recebeu críticas elogiosas. Meu pseudônimo, que eu havia criado por capricho, agora era o nome de um autor best-seller. O sucesso da versão impressa abriu as comportas. Marcos foi inundado com ofertas. Direitos de tradução foram vendidos para mais de 15 países. Uma empresa de brinquedos licenciou os personagens para uma linha de action figures. Contratos de merchandising para camisetas, posteres e artboys foram assinados. Os cheques de royalties começaram a chegar, e os números eram astronômicos. Eu não estava mais apenas bem de vida, eu era rico, verdadeiramente rico. Então veio a ligação que mudou tudo. Era de um estúdio de animação, um dos grandes, com laços com os maiores serviços de streaming. Eles queriam adaptar Lâmina do Crepúsculo para uma série de anime. Voamos para Los Angeles. Sentei-me em uma sala de reuniões com paredes de vidro, com vista para a cidade, cercado por executivos de terno. Eles falaram sobre orçamento, sobre diretores de renome, sobre o alcance global. O acordo que eles colocaram na mesa era de 7 dígitos, e isso era apenas para a primeira temporada. Enquanto meu império crescia na sombra, minha vida como o designer de software continuava sua performance monótona. A muralha de sigilo se tornou mais complexa. Comprei uma casa, não uma mansão, mas uma casa bonita e moderna em um bairro arborizado, com um estúdio espaçoso nos fundos. A história para a família? A empresa de tecnologia abriu o capital, e minhas ações de funcionário valorizaram. Tive sorte. Era uma explicação que satisfazia a obsessão do meu pai por sucesso financeiro no mercado de ações e era vaga o suficiente para não gerar mais perguntas. Os jantares de família se tornaram exercícios surreais de dissonância cognitiva. Em um domingo, eu estava sentado à mesa de jantar dos meus pais, ouvindo Chloe reclamar por 20 minutos sobre como o aumento do seguro de seu carro novo, um SUV que meus pais a ajudaram a comprar, estava apertando seu orçamento. Eu tinha chegado direto do aeroporto, voltando de uma viagem a Tóquio, onde estava supervisionando os designs de personagens para o anime. Eu tinha um contrato de merchandising de $1 milhão no meu e-mail, esperando minha aprovação. E ali estava eu, acenando com a cabeça com simpatia, dizendo: as coisas estão caras mesmo. Minha mãe se virou para mim. E você, querido? Como vai o trabalho no computador? Não fica muito isolado, trabalhando de casa o dia todo? É tranquilo, mãe, respondi. É estável. A ironia era tão densa que eu quase podia senti-la. Meu trabalho estava prestes a ser assistido por milhões de pessoas em todo o mundo, e minha mãe achava que eu estava projetando botões para um aplicativo. Houve momentos de quase desastre. Um primo mais novo apareceu em um feriado usando uma camiseta de Lâmina do Crepúsculo. Você já ouviu falar disso, Léo? É incrível.
Ele disse. Senti um suor frio percorrer minhas costas. Ah, acho que já vi por aí, respondi, com o coração batendo forte. Parece legal. Eu vivia duas vidas. Em uma, eu era o criador de um universo, um autor aclamado, um empresário silencioso construindo uma fortuna. Na outra, eu era Léo, o filho decepcionante que finalmente conseguiu um trabalho de verdade, o satélite apagado ainda em órbita ao redor do sol brilhante que era sua irmã. Eu mantive as duas vidas meticulosamente separadas, não por malícia, mas por necessidade. O mundo que eu construí era meu. Nasceu do desprezo deles, cresceu na ausência deles e floresceu por causa da minha recusa em deixá-los entrar. E eu não permitiria que eles o tocassem. O castelo de cartas que era minha vida dupla ruiu no lugar mais previsível possível. O mesmo restaurante italiano medíocre, com suas toalhas de mesa engomadas, palco de tantos interrogatórios velados ao longo dos anos. A ocasião era, ironicamente, uma celebração do tipo de sucesso que minha família entendia e valorizava. Chloe e seu marido, um corretor de imóveis igualmente presunçoso chamado Greg, haviam comprado uma casa nova em um condomínio fechado. Meus pais, é claro, haviam ajudado com uma entrada substancial, um fato que foi mencionado não menos que 5 vezes antes mesmo de os aperitivos chegarem. Eu fui ao jantar por um sentimento de obrigação cansada e talvez uma ponta de curiosidade mórbida. Naquele ponto, minha vida secreta era um trem em alta velocidade. A série de anime baseada em Lâmina do Crepúsculo havia estreado na semana anterior em um serviço de streaming global e quebrado todos os recordes de audiência. Meu nome, meu pseudônimo, estava em artigos na Forbes e na Variety. Eu era o assunto do meu setor. A ironia de sentar ali, ouvindo Greg detalhar as vantagens de suas bancadas de quartzo, era quase cômica. Eu me sentia como um antropólogo observando uma tribo desconhecida. A conversa, como sempre, girava em torno de Chloe, a casa, seu novo carro, suas férias planejadas para o Havaí. Eu acenava e sorria nos momentos certos, um autômato bem treinado em jantares de família. Eu estava tão imerso na minha performance de Léo, o designer de software medíocre, que quase não vi o ataque chegando. Mas, como sempre, veio do meu pai. Ele esperou por uma pausa na conversa, depois se virou para mim com um ar de quem está prestes a realizar uma intervenção. Léo, ele disse, e a mesa inteira ficou em silêncio. Estou muito orgulhoso da sua irmã. Ela e o Greg estão construindo uma vida de verdade. Têm ativos, patrimônio. Estão pensando no futuro. Ele fez uma pausa, olhando para mim com uma expressão de profunda piedade. E eu me preocupo com você. Você está com quase 30 anos. Mora de aluguel em um apartamento que nem sequer tem um porteiro de verdade. Tem esse seu trabalho no computador, que é, bom, é um trabalho, mas não é uma vida. Eu permaneci em silêncio, esperando o golpe final. Sua mãe e eu conversamos. Ele continuou, ignorando o olhar de advertência de minha mãe. Nós estaríamos dispostos a te dar o dinheiro para a entrada de um apartamento pequeno. Nada como o da sua irmã, claro, mas algo seu, para você começar a ser um adulto de verdade. Ele então se virou para Greg. Greg, talvez você possa encontrar algo para ele? Um estúdio, talvez? Com o salário que ele ganha, ele provavelmente conseguiria aprovação para uma hipoteca pequena. Aquilo foi. Não foi a oferta de dinheiro, mas a humilhação pública. A presunção de que eu era um caso de caridade. A forma como ele me diminuiu na frente do marido da minha irmã, pedindo-lhe que me encontrasse em um apartamento pequeno como se eu fosse uma criança precisando de ajuda. Anos de raiva contida, de humilhações engolidas em seco, de noites solitárias trabalhando enquanto eles celebravam a vida dela. Tudo isso veio à tona, mas não como uma explosão. Foi como a quebra de uma represa. Uma calma gelada e aterrorizante tomou conta de mim. Eu lentamente coloquei meus talheres no prato, o som ecoando no silêncio. Dobrei meu guardanapo e o coloquei ao lado do prato. Olhei diretamente para o meu pai, e pela primeira vez na minha vida, eu não vi um gigante intimidador. Eu vi um homem pequeno e ignorante. Não, eu disse. Minha voz era baixa, mas cortou o ar da mesa. Meu pai franziu a testa. Não? O que quer dizer com não? Estou te oferecendo ajuda. Eu não preciso da sua ajuda. Falei, ainda no mesmo tom calmo e controlado. E eu não moro mais de aluguel. Já faz 3 anos. Chloe riu, um som nervoso. O que você quer dizer? Onde você mora? Eu moro em uma casa em Oak Creek, respondi, nomeando um dos bairros mais caros e exclusivos da cidade. 4 quartos, 5 banheiros, uma piscina e um estúdio de arte de 200 metros quadrados nos fundos. Eu a comprei à vista. O silêncio que se seguiu foi profundo. Greg engasgou com seu vinho. Minha mãe empalideceu. Isso é ridículo. Meu pai rosnou. De onde você tiraria esse dinheiro? Com seu trabalho de software? Ah, o trabalho de software, eu disse. Um sorriso sem humor tocando meus lábios. Isso é apenas o que eu digo a vocês para que me deixem em paz. É minha história de capa, por assim dizer. Eu me inclinei para frente, olhando para cada um deles. Vocês querem saber o que eu faço de verdade? Eu sou escritor e artista. Eu sou um mangaka. Um o quê? Minha mãe sussurrou, confusa.
Eu escrevo e desenho histórias em quadrinhos japonesas, expliquei pacientemente. Na verdade, uma delas é bastante popular. Talvez vocês já tenham ouvido falar. Chama-se Lâmina do Crepúsculo. O queixo de Chloe caiu. Ela conhecia o nome. O mundo inteiro conhecia. Não seja estúpido, meu pai disse, a voz subindo. Esse é um dos programas de TV mais famosos do momento. Você não escreveu isso. Você está certo. Concordei. Eu não escrevi o programa de TV. Eu escrevi e desenhei a série de livros em que ele se baseia. Eu sou o criador. O programa de TV existe porque eles licenciaram os direitos de mim. Eles me encararam. Os rostos uma mistura de choque e negação total. Era a hora do golpe de misericórdia. Saquei meu celular. Sem dizer uma palavra, digitei meu pseudônimo na busca e virei a tela para eles. A primeira imagem era uma foto minha, de um artigo da Forbes intitulado Do Webcomic ao Império Global, a ascensão do gênio por trás de Lâmina do Crepúsculo. Rolei para baixo, mostrando artigos da Variety, do Hollywood Reporter, fotos minhas com executivos de estúdio, com atores famosos que dublavam meus personagens. Então, abri meu aplicativo bancário. Mostrei a eles o saldo da minha conta de investimentos, um número que os fez ofegar. Pai, eu disse, minha voz agora cortante como vidro. A entrada que você se ofereceu para me dar para um apartamento pequeno não cobriria o imposto de propriedade da minha casa por um mês. O adiantamento que recebi pelo meu primeiro contrato de publicação, 5 anos atrás, poderia comprar esta casa em que Chloe e Greg moram, e ainda sobraria troco. O salário anual da Chloe, aquele do qual vocês tanto se orgulham, meus royalties de merchandising cobrem isso a cada poucas semanas. Passivamente, eu me levantei. A comida no meu prato estava intocada. Tirei minha carteira, peguei algumas notas de $100 e as joguei na mesa. A conta é por minha conta. Considerem isso um presente de despedida. Olhei para o rosto devastado de Chloe, a ganância começando a lutar contra o choque no rosto de minha mãe, e o puro e absoluto aniquilamento no de meu pai. Sua narrativa de vida inteira, construída sobre a base do meu fracasso e do sucesso dela, havia sido pulverizada em menos de 5 minutos. Eu passei a minha vida inteira sendo tratado como uma decepção nesta família porque escolhi um caminho que vocês eram ignorantes demais para entender, eu disse, minha voz finalmente carregada com o peso de décadas. Acontece que meu hobby construiu mais riqueza do que qualquer um de vocês jamais sonhará. A ironia é que a única razão pela qual consegui fazer isso foi porque o desdém de vocês me forçou a fazer tudo sozinho, em segredo. Então, de certa forma, obrigado. Virei-me e saí do restaurante. Não olhei para trás. O ar da noite nunca pareceu tão fresco. Eu não me sentia triunfante. Eu não me sentia feliz. Eu me sentia vazio, mas era um vazio limpo. A cortina havia finalmente caído sobre a peça teatral, e pela primeira vez, eu estava livre do meu papel. A caminhada do restaurante até meu carro foi a mais longa da minha vida. Cada passo parecia ecoar no silêncio que eu havia deixado para trás. Quando entrei no carro, não senti a onda de triunfo que eu poderia ter fantasiado. Senti o vácuo. A adrenalina que me impulsionou durante o confronto começou a diminuir, deixando para trás um zumbido estranho nos ouvidos e um tremor nas mãos. Eu dirigi sem rumo por quase 1 hora, as luzes da cidade se transformando em borrões indistintos através do para-brisa. O que eu havia feito? Eu não tinha apenas revelado um segredo, eu tinha detonado uma bomba nuclear no centro da única família que eu conhecia. Havia uma sensação de alívio, sim, uma leveza inegável por finalmente ter dito a verdade. Mas havia também uma dor profunda, um luto pela família que eu sempre quis e que agora eu sabia, com certeza absoluta, que nunca teria. Parei em um mirante com vista para a cidade. O bombardeio começou ali. Meu celular, silencioso por tanto tempo em jantares de família, iluminou-se como uma árvore de Natal. Primeiro, uma mensagem da minha mãe. Léo, por favor, volte. Precisamos conversar sobre isso. Você não entende. Depois, outra. Estou tão magoada que você escondeu isso de nós. Eu sou sua mãe. Em seguida, a avalanche do meu pai. Cada mensagem mais agressiva que a anterior. Que tipo de jogo é esse? Você tem ideia da humilhação que nos fez passar? Atenda o telefone agora. E, finalmente, a de Chloe. A que mais doeu. Eu não acredito que você mentiu para mim por todos esses anos. Eu pensei que éramos próximos. Você fez de mim uma idiota. Eu li cada mensagem, cada uma um eco das mesmas dinâmicas de sempre. A culpa da minha mãe, a raiva do meu pai, a vitimização da minha irmã. Nada havia mudado. A única diferença era o número de zeros na minha conta bancária. Com uma calma que me surpreendeu, bloqueei o número dos 3. Em seguida, bloqueei-os nas redes sociais. Foi um ato digital de amputação. O cerco, no entanto, estava apenas começando. No dia seguinte, eles apareceram na minha casa. Eu os vi pela câmera de segurança. Meu pai, andando de um lado para o outro na minha calçada, gesticulando com raiva para o telefone. Minha mãe, sentada no degrau da varanda, o rosto entre as mãos, encostada em seu carro caro, braços cruzados, olhando para minha casa com uma expressão de pura inveja e ressentimento. Eles tocaram a campainha, bateram na porta. Eu fiquei no meu estúdio, do outro lado da casa, com fones de ouvido com cancelamento de ruído, e trabalhei. Eu os observei na tela da minha segurança como se fossem personagens de um filme mudo, figuras de um passado que não podiam mais me alcançar. Depois de 2 horas, eles foram embora. A fase seguinte foi a dos e-mails.
Como eu havia bloqueado as chamadas e mensagens, eles recorreram à minha caixa de entrada. Os e-mails da minha mãe eram obras-primas de manipulação emocional. Ela falava de sua saúde frágil, de como o estresse estava afetando seu coração, de como eu estava despedaçando a família. Ela reescreveu a história, pintando uma infância idílica que nunca existiu, cheia de amor e apoio, me acusando de ser ingrato e cruel. Os do meu pai eram diferentes. A raiva havia sido substituída por uma ganância mal disfarçada. Ele falava em potencial de investimento, em como eu precisava de orientação financeira experiente e em como poderíamos transformar isso em um verdadeiro negócio de família. Ele viu meu sucesso não como algo meu, mas como um recurso familiar que ele tinha o direito de administrar. Os e-mails de Chloe eram os mais complexos. Ela alternava entre acusações de traição e tentativas desajeitadas de nostalgia, lembrando de momentos da infância que, na memória dela, eram felizes e na minha, eram marcados pela indiferença dela. Sempre fomos eu e você contra o mundo, ela escreveu, uma fantasia tão absurda que me fez rir em voz alta. A verdade era que sempre fora ela e nossos pais contra mim. Ela não sentia minha falta, sentia a falta de sua posição no topo da hierarquia familiar. Meu sucesso não apenas me elevou, ele a destronou. A gota d'água foi quando meu pai tentou entrar em contato com meu agente, Marcos. Ele encontrou o nome de Marcos em um dos artigos e ligou para seu escritório, apresentando-se como meu pai, consultor de negócios. Marcos, que eu já havia alertado sobre a situação, lidou com ele com uma polidez cortante e desligou. Naquela noite, Marcos me ligou. Léo, isso não é mais um drama familiar. Isso é assédio. Ele está tentando interferir nos seus negócios. Você precisa encerrar isso de forma definitiva. Seguindo o conselho de Marcos, contratei um advogado. Redigimos uma carta formal de cessar e desistir. Era um documento frio, impessoal e brutalmente eficaz. Afirmava que qualquer tentativa de contato futuro por parte de Robert, ou Chloe, por telefone, e-mail, correio ou pessoalmente, seria considerada assédio, e que tomaríamos todas as medidas legais cabíveis. Enviamos a carta por correio registrado para a casa dos meus pais e para a de Chloe. Antes que eles a recebessem, decidi que lhes devia uma palavra final, nos meus termos. Liguei para o telefone fixo da casa dos meus pais, sabendo que a secretária eletrônica atenderia. Quando o bip soou, eu falei, não para eles, mas para o registro, para o universo. Aqui é o Léo, comecei, minha voz firme. Esta é a última vez que vocês ouvirão de mim. Em breve, vocês receberão uma carta do meu advogado. Eu sugiro que a levem a sério. Eu só queria que soubessem que isso nunca foi sobre o dinheiro. Eu teria ficado feliz em ser um artista ganhando o suficiente para pagar as contas. O problema é que isso nunca seria bom o suficiente para vocês. O problema foi a falta de respeito, a falta de apoio, a recusa em me ver como eu era. O dinheiro não mudou quem eu sou. Ele apenas iluminou quem vocês são. Eu os perdoo, não por vocês, mas por mim. Eu preciso seguir em frente. Por favor, não tentem me contatar novamente. Adeus. Desliguei antes que a secretária eletrônica me cortasse. E foi isso. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A carta chegou. O cerco parou. Passaram-se 2 anos. Minha vida floresceu no silêncio que eles deixaram para trás. A série de anime foi um sucesso global, e uma segunda temporada foi encomendada. Eu estava no meio de um novo arco para a Lâmina do Crepúsculo, mais inspirado e criativo do que nunca. Construí minha própria família, uma escolhida. Marcos e sua esposa se tornaram como tios para mim. Meus amigos da faculdade, aqueles que me apoiaram quando eu vivia de macarrão instantâneo, eram presenças constantes em minha casa. Eu estava em um relacionamento com uma mulher que me amava por quem eu era, e que achava a história da minha família mais triste do que chocante. Recebi uma atualização, apenas uma, através daquele mesmo primo que usava a camiseta do meu mangá. Ele me ligou para me convidar para seu casamento, e hesitei em perguntar sobre o resto da família. Ele me contou que as coisas estavam estranhas. Comigo fora de cena, o foco da disfunção familiar havia se voltado para dentro. Meus pais, amargurados, pressionavam Chloe por mais sucesso, mais atenção, mais netos. Ressentida por ter perdido seu status de estrela e o acesso a uma fortuna que ela sentia que lhe era devida, tornou-se distante e irritada. A fachada da família perfeita, que eles mantiveram por tanto tempo, havia rachado sob o peso da verdade. Naquele fim de semana, dei um churrasco no meu quintal. O sol brilhava, a piscina estava cheia de amigos rindo, e o cheiro de comida pairava no ar. Olhei para as pessoas ao meu redor, minha namorada, Marcos, meus amigos, e senti uma paz profunda. Eles eram meu lar. A vitória, percebi, não foi o momento em que joguei o dinheiro na mesa. A verdadeira vitória foi esta, a vida que construí, não apesar da minha infância, mas por causa da minha fuga dela. Eu não precisava mais do aplauso deles, porque finalmente havia encontrado o meu próprio.